Olá, internautas! Hoje estamos aqui para mais uma entrevista da série de entrevistas com alguns prefeitos da região norte do estado e também vamos estar dando continuidade nessas entrevistas até o finalzinho de outubro, onde estaremos entrevistando os prefeitos da Grande Vitória. E hoje aqui comigo temos Bruno Pella, 41 anos, prefeito eleito do município de Rio Bananal. Prefeito, muito obrigada por esse espaço de estar aqui conosco e poder nos falar um pouco dos desafios, das propostas e dessa eleição no município de Rio Bananal. Eu que agradeço, sinto-me lisonjeado em estar aqui e tenho certeza que nessa entrevista a gente vai poder expor um pouquinho do que a gente pretende para o futuro do nosso município. Show! Bruno Pella, como eu disse, tem 41 anos, servidor estadual, foi eleito com 6.934 votos, obteve 57,35% dos votos válidos do município de Rio Bananal. Bruno Pella é um candidato eleito pelo Podemos. Bruno, a que você acredita essa votação e esse novo momento da política de Rio Bananal? Principalmente a percepção da população, a necessidade de mudança, de renovação política para o nosso município, que historicamente foi administrado por apenas dois grupos políticos ao longo dos 45 anos de emancipação. Então, a gente apresentou um projeto de renovação política há 4 anos atrás, começamos essa construção. Naquela oportunidade, eu, enquanto candidato a vice-prefeito, a gente teve uma expressiva votação, mas não suficiente ainda para conquistar a eleição, e esse projeto ele continua sendo trabalhado e a população se abrindo cada vez mais e entendendo a necessidade dessa mudança para este momento. E aí a gente conseguiu que a maioria da população, esses mais de 57%, abraçasse a causa e trabalhasse conosco, somando forças, para que a gente pudesse ter a oportunidade de mostrar também o nosso trabalho e desenvolver o nosso município à altura do seu merecimento. A gente viu e apresentou isso durante o processo eleitoral os municípios da região circunvizinha, que tiveram a coragem de mudar. E aí citamos o município de Marilândia com Gutinha Astori, citamos Soretama com Alessandro Broedel, citamos o próprio Leonardo Finco, em Governador Lindenberg, Jaguaré com Marcos Guerra, enfim, bons exemplos na política regional, e isso ecoou também no nosso município, para que a gente não fique para trás. A gente também precisa acompanhar o desenvolvimento do nosso estado, o desenvolvimento da nossa região. É necessário, né? E nos planos de governo do Bruno Pella apresentado na campanha, deu para se perceber que tem alguns clamores ali da população. O que o senhor já pretende colocar de imediato, talvez nos primeiros meses ou talvez no primeiro ano, de acordo com a condição, que seja mais urgente? Olha, a área da saúde sempre é uma área onde a gente tem, em níveis percentuais, o maior volume, o maior quantitativo de reclamações ou de avaliações negativas. Então, a gente precisa humanizar, melhorar o atendimento no sistema de saúde. O sistema de saúde, ele cuida do bem mais precioso das pessoas, a vida, Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar de forma emergencial, impacto já de início de mandato, a gente reestruturar todo o sistema de saúde. Hoje nós estamos passando por um período muito complexo do ponto de vista do fornecimento de água, uma necessidade básica para o cidadão, saneamento e água, e hoje nós estamos tendo limitação hoje de água no fornecimento pelo SAAI, já há alguns meses. As condições ambientais têm desfavorecido a manutenção do fluxo necessário e não houve o desenvolvimento de projetos estruturantes para solucionar esse problema nos últimos anos. É algo que a gente não consegue solucionar no curto prazo, a gente não tem estrutura financeira suficiente, mas temos ao nosso lado, margeando o nosso município, a segunda maior lagoa do Brasil, que é um grande potencial hídrico ainda não explorado. Então, faz parte do nosso planejamento estruturar um projeto que solucione definitivamente o problema hídrico do nosso município. Os nossos produtores rurais também clamam por melhorias. O município de Rio Bananal é o maior produtor de café conilon do Brasil e, obviamente, que esses produtores, pelo trabalho que fazem, maravilhoso que faz, sendo o grande alicerce
da economia do nosso município merecem serem tratados com mais respeito, com mais dignidade, ter melhores estradas para poder trafegar, para escoar a sua produção, bem como também receber assistência técnica para poder estarem atualizados, né? Hoje com tecnologias que têm favorecido muito os produtores rurais, aumentado a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade, a qualidade de vida das famílias. Então, a saúde e a questão hídrica do município de Rio Bananal são dois pontos que têm que ser olhados com mais emergência. Exatamente. Ok. E, prefeito, como dar sequência a esses projetos, a essas propostas, né, apresentadas, né, na sua campanha, para um município que não tem tanto desenvolvimento, né, industrial? Algumas parcerias, como o senhor está pensando em dar essa solução para esses problemas que a gente acompanha, que já tem algum tempo, que se arrasta dentro do município? Antes de chegar à eleição definitivamente, a gente buscou os laços, as portas necessárias para o nosso município se conectar e buscar os recursos que nós precisamos. Então, Rio Bananal sozinho não consegue entregar para a população os serviços, o trabalho, as infraestruturas que a população merece. Então, gente, primeiro, na escolha do próprio partido, já buscar um partido que tivesse uma boa relação com o governo do Estado do Espírito Santo, como o nosso partido Podemos tem. Uma estrutura de deputados estaduais e federais que vão nos sustentar, né, com suas emendas, com direcionamento de políticas públicas, para que a gente possa fazer as entregas que o nosso município precisa e merece. Então a gente buscou isso muito durante a nossa campanha, a gente foi fortemente... Já foram dialogando. Exatamente. Com esses deputados, essas parcerias, o nosso palanque foi sempre muito recheado de grandes lideranças políticas, né, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, que continuarão dando suporte para que a gente consiga atrair os investimentos. Algum projeto de incentivos fiscais para atrair novas indústrias para o município de Rio Bananal? Existe algo nesse sentido? Existe. Antes mesmo de me candidatar, eu já havia procurado o prefeito Alessandro Broedel, que fez um trabalho importante de incentivo fiscal, está fazendo ainda, né, ao final do seu segundo mandato. Eu lembro que com a dedução fiscal, ele não tinha empresas ainda instaladas em Soretama, né, começando ainda embrionariamente um projeto. E às vezes as pessoas podem até enxergar como você tirar de 5% uma alíquota e reduzir para 2%, a princípio é uma perda de receita, mas 5% de nenhuma empresa é nada. Uhum. E 2% de várias empresas se instalando no seu município, não só o recurso imediato que você tem de receita, mas a quantidade de postos de trabalho e como esses postos de trabalho vão, né, girar a economia local. Então isso tudo gera um impacto positivo. Nosso município tem um polo industrial ainda muito incipiente, em tanto de área quanto de infraestrutura. A gente teve a instalação de uma importante indústria AgroCP no município, mas paramos por ela. Então a gente precisa agora ampliar o espaço, porque o espaço já ficou pequeno para outras empresas, entregar a infraestrutura necessária e principalmente os incentivos fiscais para que o nosso município seja visto como uma grande oportunidade para as empresas do Brasil e do mundo. Nós estamos numa região estratégica do ponto de vista logístico, né? O nosso polo industrial ele está a aproximadamente 29 quilômetros da BR-101. Então, hoje, com a revitalização da ES 245 feita pelo governo do estado, facilita todo o escoamento, tanto da matéria-prima, né, quanto dos produtos processados, para que a gente possa distribuir para os centros consumidores. Ok. Bom, prefeito, o senhor disse, né, da questão da saúde, algo que vocês pretendem dar alguma construção, algum hospital, infraestrutura, a parte administrativa, como vocês pretendem resolver essas questões para que vocês consigam avançar nessas questões mais urgentes, né, da população de Rio Bananal? Então, as pautas elas têm que ser encaradas com aquilo que a gente consegue impactar no curto, médio e longo prazo. Está previsto no nosso plano de governo, no nosso planejamento, a construção de uma nova unidade hospitalar. Mas isso não acontece no curto prazo, precisa de planejamento, precisa de disponibilização de área, de aquisição de área, se o município não tiver, precisa de elaboração de um projeto, né, e captação de recursos para construção.
Agora, de imediato, a gente já consegue impactar de outra forma, utilizando a estrutura que tem, melhorando a estrutura que tem, mas principalmente a forma organizacional para a gente conseguir fazer dessa estrutura, entregar o que a população está almejando. Então é isso, a gente tem selecionado pessoas, e não só para a área de saúde, mas como para todas as áreas. Pessoas técnicas, e o princípio da meritocracia tem sido empregado em todos os campos para que a gente possa ter uma gestão, né, qualificada. A gente sabe que o serviço público ele é muito concorrido com a iniciativa privada. Nós estamos numa região onde o desenvolvimento econômico é pujante, a concorrência pela mão de obra e também pela mão de obra qualificada ela é grande, e muitas vezes a gente tem dificuldade no serviço público de atrair grandes profissionais à altura daquilo que nós estamos planejando e querendo entregar, né, para a população. E eu costumo dizer para todos que eu convido a participar da gestão pública que atuar na gestão pública também é uma forma, precisa ter uma parcela de doação. Não é só pelo salário, é algo mais que você quer fazer e deixar de legado para aquela sociedade, para aquele município que você tem sentimento. E eu preguei isso muito durante a campanha. Minha família mora em Rio Bananal há mais de 80 anos. A gente tem sentimento por aquele lugar. E quem ama, cuida. E é com esse sentimento que a gente está entrando na administração. Esse cuidado segue pela educação também, que é algo que o município também começa já a se preparar e pensar em novos avanços? A educação ela tem a capacidade de mudar as pessoas mudam o ambiente. E são essas mudanças que a gente precisa. Para a gente mudar em todas as áreas, o povo precisa de ter educação e cultura, né? Então, assim, confesso para você que foi o primeiro quadro de profissional, a primeira secretária escolhida, o primeiro gestor de pasta da gestão de Rio Bananal 2025, 2028, foi na pasta da educação. Já tem um nome? Já temos um nome. E qual é? O nome é a professora Alessandra, é uma professora que hoje coordena as escolas multisseriadas, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e uma aceitação enorme dentro do quadro de profissionais. E a gente tem dialogado muito com todos os setores para a gente poder democraticamente avançar com as escolhas, né, mantendo o princípio da meritocracia, o princípio do conhecimento técnico, científico, mas também, né, obviamente, com cuidado com as relações, para que o grupo de profissionais da pasta sintam-se bem representados e somam forças com o projeto político da pasta educacional, que vai ser capitaneado pela professora Alessandra, que eu tenho certeza que vai ser executado com muita maestria. A professora Alessandra deve estar integrando, então, sua equipe de transição, que já começou, ainda vai começar? Como que o senhor está trabalhando essa parte da transição já para a próxima gestão? Sim, já estamos avançando com a equipe de transição, a gente protocolou na semana passada. Já solicitamos várias informações à administração pública e estamos fazendo um trabalho de base, secretaria por secretaria, conversando com os servidores, os profissionais da área, para entender como está o andamento de cada processo, principalmente aqueles emergenciais, daquilo que o município precisa, né, nos primeiros meses já ter funcionando e em dia, para que a gente possa começar uma administração sem transtornos e que a máquina pública esteja funcionando adequadamente. Alguma tratativa ou em vista, alguma tratativa já feita ou para realizar com o governo do estado, com os entes federais, com alguma iniciativa privada para já iniciar 2025 dando sequência e colocando alguns projetos em práticas, como por exemplo o da saúde, que o senhor citou aqui, e da questão hídrica, né? Muitas agendas, muitas tratativas. Ótimo. As pessoas brincam, né, Bruno? Deu tempo de descansar depois da eleição? Não dá tempo de descansar, porque muitas coisas precisam avançar até que o mandato comece. E a gente tem que encarar com essa responsabilidade. Então a gente já tem agenda já marcada com o governador do estado, está esperando agora terminar o segundo turno, né, das eleições municipais ainda, com o envolvimento político do governador. E já estamos com viagem marcada também para Brasília agora, né, para meados do próximo mês, para a gente poder já discutir, né, o futuro dos municípios do Brasil todo, mas também principalmente a gente avançar naquelas pautas que a gente precisa de aporte federal. E o deputado Gilson Daniel, Dr. Vitor Linhares, Evaí de Mello e tantos outros estão lá nos aguardando para a gente avançar com essas pautas. Perfeito. A gente sabe que os elos fortes, né, construídos e mantidos
com os demais entes do poderes públicos, como o estadual, federal, sejam a bancada do deputado federal, a bancada estadual e também o próprio governo, os municípios menores, né, eles acabam tendo uma necessidade ainda maior do que os municípios com uma condição já de arrecadação maior, principalmente no setor empresarial. Perfeito. Necessita muito de estar nessa política construtiva, propositiva, para que consiga colocar políticas públicas eficazes e fazer com que os municípios avancem até o ponto de começarem, de fato, a terem condições de caminhar também com seus próprios incentivos, com a sua própria arrecadação. E eu acho que Rio Bananal, fazendo essa construção que o senhor nos apresentou aqui, que já vem fazendo, antes mesmo de ser eleito, né, e dar continuidade com ela, é de fato bastante positivo para poder avançar. E a gente acompanha, né? Somos vizinhos, estamos em Linhares, então acompanhamos Rio Bananal muito de perto. E a gente sabe que precisa avançar em muitas áreas. E tem muito o que avançar e tem condições de avançar, né? Tem Claro. um espaço territorial bacana, tem uma estrutura muito boa, mas que é algo que precisa ser feito para que outras políticas necessárias precisam acontecer. Bom, prefeito, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que o senhor deixasse, então, uma fala, né, desse processo eleitoral, dessa vitória, dos próximos 4 anos, 2025 a 2028, que o senhor vai estar aí exercendo, junto com o seu vice, e com todo o corpo, né, constituído ali na Prefeitura de Rio Bananal para os próximos 4 anos junto com a população ribanense. Queria principalmente agradecer, né, a população ribanense pela confiança depositada, por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso projeto político e dizer que empenho e dedicação não vão faltar. Nosso compromisso em realizar as entregas que o nosso município precisa e merece. A gente tem construído isso com muito carinho, com muito cuidado, mas com muita responsabilidade também. Então a gente tem dialogado muito com os prefeitos circunvizinhos, todos grandes amigos, apoiando e dando força. Isso, né, como a gente vai estar realizando o primeiro mandato, nos deixa com mais segurança de estar trilhando, né, caminho certo e ter boas referências políticas que vão nos ajudar e dar as orientações necessárias para a gente conseguir avançar com as pautas de Rio Bananal. E com certeza, com o acolhimento do governo do Estado do Espírito Santo e as portas que o governo federal tem abrido para nós, a gente tem muita segurança de que o resultado do projeto de renovação política para Rio Bananal, a confiança da população, ela não vai ser frustrada, muito pelo contrário. A gente vai conseguir ao longo desses anos novos ares aí, um município conectado com as esferas e principalmente com visão de futuro, um município que esteja com suas políticas públicas atuando de forma contemporânea, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, enfim, é nesse caminho que a gente quer seguir e o ano que vem será um ano de muitos projetos, de diagnóstico também, obviamente, em primeiro lugar, mas de muitos projetos para a gente poder projetar esse novo Rio Bananal, esse Rio Bananal do futuro que nós queremos, sonhamos, mas não sonhamos sozinhos, sonhamos com cada um de vocês que nos confiaram essa responsabilidade. E ele fala numa política que eu particularmente sou muito a favor dela. A gente viveu uma polarização muito grande em 2022 e ver agora 2024, 2 anos depois, vendo esses prefeitos, principalmente dessa região norte do estado, se unindo, fazendo a política de unidade para poderem se ajudar, para poderem juntos contribuírem com o mesmo objetivo, atender a população, atender os seus munícipes da melhor maneira possível, né? Um dando aquilo que sabe, passando o conhecimento, dando a mão ao outro para poder apresentar e dar continuidade ou colocar inicialmente em prática. Como você citou o exemplo, né, de Soretama com o prefeito Alessandro Broidel, que tem agora uma sequência com Fernando Carmelete eleito, de pegar essa política de incentivos fiscais para poder empregar em Rio Bananal, para também começar e dar início a isso. É um caminho que eu espero que não retroceda. É um caminho que eu espero que continue prosperando nesse sentido e dessa forma na política de unidade dos entes federativos,
para que a gente consiga avançar e que a nossa população, nós, população, possamos ser atendidos naquilo que a gente tanto necessita. Bruno Pella, muito obrigada, sucesso nesse mandato, sucesso nessa nova caminhada, nessa nova trajetória, e que Rio Bananal realmente seja aquilo que você disse, né? Que possa prosperar e viver novos momentos. Um Amém. abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. É isso, internautas. Essa foi a nossa entrevista com o prefeito Bruno Pella, eleito em Rio Bananal 2025 a 2028. Rio Bananal estará na condução do prefeito Bruno Pella, do seu vice, de todo esse corpo técnico que ele vai estar constituindo a prefeitura. Essa foi a nossa entrevista com o prefeito eleito Bruno Pella, do município de Rio Bananal. Essa entrevista você acompanha ela no site em dias.com.br, nas nossas redes sociais, os recortes, os principais momentos dessa entrevista. E a entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. Essa entrevistas e as demais já feitas e as próximas que estaremos fazendo, vocês acompanham por aqui. Fique conosco no endias.com.br. Um abraço e até a próxima.